Boa tarde, pessoal. Bora lá para nossa próxima aulinha, né? Hoje à tarde nós vamos falar sobre assistência imediata ao RN, ou seja, os cuidados que são prestados de forma imediata, então, pelo menos 24 horas, do parto até 24 horas, tá? Após o nascimento. Então, quando a gente fala de uma assistência imediata, eu falo daquela assistência que é prestada ao recém-nascido logo após o nascimento, tá? Então, normalmente nas 2 primeiras horas e até 24 horas, depende de qual contexto nós vamos ler. Mas a assistência imediata ao recém-nascido eu falo nas primeiras 2 horas, tá? E alguns outros cuidados nós vamos ver também dentro das 24 e após as 24 horas do nascimento. Então, a assistência imediata são procedimentos universais e obrigatórios, então, independente do local do país, os cuidados vão ser o mesmo, tá? Voltados para o cuidado ao recém-nascido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos conforme a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios da humanização do nascimento. Inclusive, gente, não só o enfermeiro, mas o técnico também tem que ter domínio desses conhecimentos, tá? Até porque nós estamos ali como equipe da enfermagem voltada para assistência tanto à mãe quanto ao recém-nascido, tá? Então, quais são? Nós vamos começar a falar dos cuidados, tá? Então, o primeiro cuidado imediato é receber o recém-nascido. Então, quando o recém-nascido nasce, nós vamos segurá-lo, né? E aí, o importante é que nós estejamos com os devidos equipamentos de proteção individual, para que nos protejamos de ter contato com alguma secreção no momento do parto. A gente sabe que, principalmente, né? Principalmente não, na verdade todos os dois, tanto o parto natural quanto o parto via cesáreo, nós temos contato com secreções corpóreas da mãe, assim como com as secreções corpóreas do bebê também. Então, ela vem com o objetivo de proteger o profissional de saúde, tá? E como eu disse para vocês, o bebê, gente, ele vem envolvido em várias secreções corporais, líquido amniótico, vernix caseoso, que é aquela massinha branca que fica na pele do bebê, sangue, né? E enfim, isso aí é só o começo. Então, dentre os cuidados imediatos, o primeiro aqui nós temos a desobstrução das vias aéreas, tá? Então, na hora que a gente recebe o bebê, a primeira coisa que a gente faz, gente, a primeira coisa que faz com o recém-nascido é secar o bebê e aquecer, tá? Então, vocês podem ver vídeos, vocês podem, quem já teve filho, quem já acompanhou alguém na maternidade, na hora que o bebê nasce, a primeira coisa que eles fazem é começar a limpar, né? Que a gente chama de secar. Então, o primeiro objetivo é secar o bebê e aquecer para que ele não perca a temperatura para o ambiente externo. Lembrando, gente, que ele estava no útero, né? Ele tinha uma vida intrauterina, ele estava aquecidinho, era uma temperatura diferente, os ruídos eram diferentes, a iluminação era diferente. Então, tudo isso é um transtorno para o bebê, tá? A gente mantém a criança na posição de Trendelenburg, que é quando a cabecinha do bebê fica mais baixa que o nível do corpo, para qualquer secreção que tiver presente nas vias aéreas, ela ser expelida no momento em que o bebê nasce, né? Então a gente vai fazer a estimulação, vai alisar as costinhas, o peitinho, para estimular o choro, tá? A gente também pode fazer a remoção das secreções, assim como do sangue, com gases esterilizadas da boca, nariz e olho, né? Que é, inclusive é o que a gente costuma ver na hora que o bebê nasce. E, se necessário, gente, se necessário, a gente faz a aspiração de mucosidades. Ou seja, a gente vai utilizar um equipamento, mostra aqui na foto, se vocês olharem bem do ladinho dá para ver. Vai usar um equipamento para aspirar qualquer secreção que esteja presente na cavidade oronasofaringe, tá? Então, o que a gente vai aspirar primeiro? Primeiro, aspira a boca, tá? Aliás, primeiro aspira... primeiro aspira a boca e depois aspira nariz, tá? E aí a gente vai, na verdade a gente aspira primeiro o nariz, perdão. Primeiro a gente aspira o nariz e depois a gente aspira a boca do bebê, tá, gente? Porque na hora que ele chorar, né, na hora que o ar entrar, ele não se engasgue com a secreção que estava presente ali no narizinho. Então vai ser aspirado o nariz e depois a boca do bebê, tá?
Então, como eu disse para vocês, secar, manter o recém-nascido aquecido. Normalmente ele vai ser aquecido por cobertas e tudo mais, e depois ele vai para o bercinho aquecido para a gente poder realizar os outros cuidados, tá? Sim, depois que o bebê nasce, então a gente faz a secagem, aquece o bebê, né? Pode ser em cima da mãe mesmo. E aí vai fazer a ligadura do cordão. O que que é ligadura do cordão? É quando a gente clampeia o cordão umbilical para fazer a secção, ou seja, para poder cortar, né? Então, é pelo coto umbilical, ou seja, o coto é o que fica, né? A gente corta o cordão e aí fica o coto umbilical. E a gente consegue observar a presença, inclusive a gente vai avaliar se existe a presença de 2 artérias em uma veia. Inclusive, gente, a orientação é que a secção, ou seja, o corte do cordão seja feito após ele parar de pulsar, tá? O cordão ele para de pulsar alguns minutos após o nascimento e ele pulsa porque ele tem a presença das artérias, tá? Aí ele vai ser, depois que ele para de pulsar, né? A gente clampeia para poder ser cortado. Só vai ser, né, clampeado antes do tempo que a gente espera para parar de pulsar, se o bebê estiver correndo risco de vida, ou ele ou a mãe. A gente acaba tendo que cortar antes do tempo para poder realizar os procedimentos, tá? A gente também observa, gente, se existe suspeita de incompatibilidade sanguínea. Lembra da eristoblastose fetal? Normalmente, a mulher ela pode apresentar complicações na segunda gestação, porque desde a primeira ela já tem contato, né, do sangue do bebê se mistura com o da mãe no momento do nascimento, e com isso gerar uma incompatibilidade sanguínea, tá? E as próximas gestações aí serem bem complicadas. Então, após ser feito o clampeamento, vai ser feito o corte e o coto que fica, gente, ele precisa constantemente, né, ser feito a limpeza. Inclusive, a gente vai falar sobre isso lá nos cuidados imediatos depois, tá? Após 48 horas, se quiser, se a mãe quiser, ela pode tirar eh, ela pode tirar o clamp. Não tem aquele clampzinho que cai junto com o umbigo do bebê? Pois é, ela pode tirar após 48 horas. Mas normalmente a mulher não tira, né? Porque ela não sabe dessa informação. E aí ela espera cair, depois que cai, ela guarda cordão com clamp e tudo, né? Então, normalmente, gente, o coto umbilical, ele demora em torno de 7 a 10 dias para cair. Se a mãe fizer a higienização da forma adequada, é importante que a higienização seja feita da forma adequada para evitar complicações e infecções do coto umbilical, tá? Dentre os cuidados de imediato também, nós temos a avaliação da vitalidade do recém-nascido através de um teste que ele é chamado de teste de Apgar. O índice de Apgar, ele é realizado no primeiro e no quinto minuto de vida. Então, o bebê nasceu, tem 1 minuto que o bebê nasceu, a gente vai avaliar frequência de pulsação, né? Então, é o pulso do bebê. A gente vai avaliar esforço respiratório, se ele consegue respirar através do choro, né? Tônus muscular, então, se quando ele chora ele se mexe, se ele estica a perninha, se ele estica o bracinho, né? Que tem aquela sensação de que ele vai cair, é aí que ele chora mesmo. A irritabilidade reflexa, se ele faz careta, se ele tosse, espirra, se não existe nenhum tipo de reflexo, porque normalmente quando o bebê nasce, que ele vai chorar, gente, ele tosse, tá? Ele tosse ou ele espirra e aí ele chora, como se fosse uma forma de expulsar secreções, né, do parto ali, das cavidades orofaríngeas do paciente, do bebê. E tem alguns casos também que o bebê não consegue respirar e ele fica só fazendo a caretinha, como se ele fosse chorar e ainda não chora, tá? E aí isso pode ser devido à presença de muco na cavidade oronasofaríngea. A cor da pele também, então o bebezinho, gente, ele nasce roxinho, tá? Ele nasce roxinho, mas logo quando ele nasce, no momento em que ele nasce, que ele faz o movimento do choro, porque ele respirou, ele começa a mudar a tonalidade, ele começa a ficar na cor rósea, tá? Mas se ainda ele permanecer na coloração arroxeado, que a gente chama de cianose, pálido
ou com cianose nas extremidades, isso não é bom. Inclusive, gente, na escala de Apgar nós temos um score aqui, né, de 0 a 2 pontos. E aqui do lado da tabela vocês conseguem ver que bebês que estão com scores, ou seja, com a pontuação de 0 a 3, são bebês que estão intensamente deprimidos. Inclusive, o bebê pode estar parado, né, com uma parada cardiorrespiratória. Bebês que têm a pontuação de 4 a 6 pontos, eles estão moderadamente deprimidos e nesse caso, gente, o bebê ele pode precisar de intubação, tá? E quando o bebê apresenta o score de 7 a 10 pontos, não exibe estresse imediato e eles estão estáveis, eles estão bem, né? E é isso que a gente quer, que o bebê esteja bem. Ele pode nascer com um Apgar 8 e depois ficar 10? Sim, ele pode, tá? Ele pode nascer com um Apgar 10 e logo depois rebaixar para 7, 6? Pode, devido a alguma complicação, e isso não é bom, tá? Então, é feito no primeiro minuto, onde ele vai me fornecer informações indicativas da adaptação inicial do recém-nascido. Então, é quando o recém-nascido ele sai da vida intrauterina para a vida extrauterina e mostra como é que o corpo dele está reagindo a isso. E no quinto minuto, eu faço uma avaliação mais clara do estado geral do sistema nervoso central do recém-nascido. Como eu falei para vocês, o recém-nascido pode nascer bem. E aí, após o primeiro minuto, ele começar a decair, piorar, né? E aí, isso indica que o corpo dele, né, não conseguiu se adaptar e está entrando em colapso. E aí a gente acaba tendo que intervir com vários procedimentos invasivos para esse recém-nascido. É também verificado os sinais vitais do bebê, tá? Pode ser colocado no monitor ou pode ser feito da forma tradicional. Tem a vitamina K. A vitamina K é uma vitamina administrada intramuscular. Tanto de parto normal quanto de parto cesárea, gente. A mulher que de parto cesárea provavelmente não sentiu, né? Porque estava anestesiada. Mas o bebezinho tomou. A mãe de parto normal, logo após o parto, lá vem eles com a agulha, né? E mete na coxa da mulher. Às vezes a mulher até se assusta com a furada. Aquilo ali nada mais é que a vitamina K. E ela vem com o objetivo, gente, de evitar hemorragias, tá? Hemorragias neonatal. Inclusive hemorragias materno também. E ele entra dentro dos cuidados imediatos, mas dependendo da situação, se nós tivermos alguma complicação durante o parto, a vitamina K ela pode ser feita no período de cuidados de assistência, cuidados mediatos, né? Então, após 2 horas ali do parto, tá? Mas é em casos em que realmente não deu para fazer porque existiram outras intercorrências ali. E é claro, ainda nos cuidados imediatos, a identificação do recém-nascido, gente, para vocês não misturarem o bebê, né, para não ter troca de bebês dentro do hospital. Então, nós vamos fazer a impressão plantar do recém-nascido e a digital da mãe, se necessário, para estabelecer uma identidade absoluta do bebê. Em alguns casos, eles já podem sair do centro cirúrgico com a caderneta. Normalmente a gente vê isso em hospital particular, mas pelo menos aqui no hospital público de Roraima, né, a maternidade de Roraima, o bebê só vai ter o cartãozinho de vacina quando ele vai tomar as primeiras vacinas ou quando ele vai para o postinho, né? O correto é ele sair da maternidade já com cartão de vacina, só que às vezes não tem, né? A gente vai fazer, gente, um bracelete de punho ou tornozelo, que é essa pulseirinha aqui de identificação do bebê. Ela pode ser de plástico, ela pode ser de esparadrapo, né? De uma forma em que eu consiga identificar esse bebê. E o que que vai nessa pulseirinha de identificação? O nome da mãe, gente. Porque mesmo que a criança já tenha nome, ele ainda não é registrado, ele não tem nenhum um documento de registro. Então, vai ser colocado o nome da mãe. Por exemplo, o RN de Jaiana Cordeiro Damasceno, né? E eu sei que o bebê é meu. Além do nome da mãe, vai ter o sexo da criança. Normalmente eles colocam ou M para masculino ou F para feminino. Vai estar também a data e a hora do parto, então a hora que o bebê nasceu. E se for o caso de uma clínica particular ou que tenha isso, vai estar o número do quarto e o número do registro da mãe e do bebê, tá? Em caso, gente, de parto de múltiplos, ou seja, quando tem um parto de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai,
Além dessas indicações, vai aparecer a numeração em números romanos, indicando quem nasceu primeiro, tá? Vai ter número 1, número 2, número 3 e assim consecutivamente, de acordo com a ordem do nascimento, tá? Nós também vamos fazer a medição do bebê, então vamos fazer a medição do perímetro cefálico, que é a cabecinha, do perímetro torácico, a gente utiliza como a linha, como referência a linha mamilar, né, da mama do bebê. O perímetro abdominal, que a gente usa como referência a cicatriz umbilical, e o peso, né, que a gente considera o peso normal, que fica ali entre 2,5 kg a 4,5 kg. Caraca, professora, 4,5 kg é muito, né? Realmente, gente, é muito. Mas dependendo da idade gestacional, o bebê ele pode atingir esse peso e está dentro da normalidade, tá? E o comprimento, que normalmente fica entre 48 a 53 centímetros. O bebê pode ser menor, o bebê pode ser maior. Isso vai depender muito, né, da questão do crescimento e desenvolvimento do bebê, da idade gestacional e por aí vai. Né? E existe também ali o exame corporal, como eu disse para vocês, que normalmente faz esse exame ou é um médico pediatra especialista, né, ou um enfermeiro, tá, do setor, que é do caso do centro cirúrgico ou do centro obstétrico. E nós temos, que inclusive hoje já não é tão feita, mas ainda existia até um tempo desse, a credenciação e a profilaxia oftálmica, que quando eles pigavam o nitrato de prata 1% no olho do bebê. Não sei se chegavam a ver, o bebê ficava com o olhinho manchado de amarelo, né? E essa substância, que é o nitrato de prata 1%, gente, ele vem com o objetivo de evitar problemas oftálmicos. Então, ele confere uma ação bactericida e bacteriostática para prevenir conjuntivite por alguns tipos de bactérias no momento, principalmente em bebês que nascem de parto via vaginal. Então, dentre os cuidados ainda, nós também vamos fazer a identificação, o registro, né, do nascimento e fazer as anotações de enfermagem, que é importantíssimo para que não haja erro. Então, é, inclusive, gente, se houver necessidade de algumas orientações logo nos primeiras horas de vida, a questão da amamentação, para evitar que o bebê apresente riscos de hipoglicemia, e é isso que a gente não quer. O bebê ele pode apresentar a diminuição da glicose no corpo porque é um estresse muito grande o nascimento. Então, ele vai tentar se adaptar a um ambiente extrauterino e ele pode apresentar alterações fisiológicas, tá? Dentre elas, a diminuição da glicose no corpo, né? Porque ele está usando muita energia, a glicose está queimando à torta e direito, e muitas das vezes não está tendo um retorno, né? Então, normalmente o retorno da glicose, gente, o bebê recebe através das mamadas. É por isso que a gente fala e estimula muito a mãe a questão das mamadas, tá? Mãe, dá de mamar para o bebê, estimula a amamentação. Ele está dormindo, acorda, tira a roupinha, deixa ele passar um pouquinho de frio, para ele entender que ele precisa mamar, né? Então a gente tenta de todas as formas estimular para que o bebê mame, para a gente evitar ali um quadro de hipoglicemia. Então, gente, nós estamos aqui finalizando a aula da tarde, tá? A aula ela é bem específica pra gente, porque normalmente quando a gente está dentro de sala de aula, a gente fala da aula, a gente brinca, a gente conversa, a gente conta história, então é bem demorado essas coisas, né? E aí quando a gente fala aqui do conteúdo em si somente, é bem mais específico aqui para vocês compreenderem de forma bem mais clara, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa tarde, bom final de semana para vocês.